Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bivac. E hoje vamos começar de fato uma série aí de física militar. Então depois que eu postei lá no Instagram, perguntei se vocês queriam essa moral em física. E também tem um pessoal que pediu, pra eu voltar com aquela série de física da iPhone, que eu resolvi algumas questões de prova, já separado por assunto. Eu resolvi fazer essa série de física aqui, até porque eu percebi que muita gente tem dificuldade nessa matéria, de fato. E eu quero tentar passar ela de uma maneira muito prática, tá? Então de uma forma que você entenda o conteúdo, mas entenda como isso vai ser cobrado na sua prova, como isso pode ser aplicado na sua prova. Até porque eu já falei em diversos outros vídeos aqui que é importante que você saiba a parte conceitual de física, sim. É uma das poucas matérias que você, de fato, tem que entender ali alguma coisa. Mas a ideia é que eu faça aqui vídeos que são aulas que não vão ser muito sugantes, não vão ser tão aprofundadas assim, tá? Em termos de conceito mesmo físico e tal, você não vai sair daqui um físico. Mas eu vou passar aqui tudo que você precisa saber de uma determinada matéria para fazer as provas militares. E eu quero começar por dinâmica, porque de todas as provas militares que caem em física, dinâmica é a matéria mais cobrada, tá? Então seria top 1 aí de todas as matérias da física, beleza? Então, claro, se você tiver ali já um conhecimento prévio de cinemática ou souber o mínimo ali de vetores e um pouco de velocidade ali, de MRU e tudo mais, vai ajudar para você entender essa aula aqui. Mas caso você não tenha essa base ainda, não precisa se preocupar, porque você vai conseguir pelo menos entender boa parte, eu diria que 80% do que eu quero passar aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pra aula. Como vocês podem ver aqui, a gente vai falar de dinâmica, tá? E, cara, primeira coisa vamos entender o que é a dinâmica de fato, tá? Até porque um dos maiores erros, não só na física, mas na vida de qualquer pessoa, é que as pessoas não entendem sobre o que elas estão estudando, não entendem sobre o que elas estão fazendo e não entendem o que elas têm que fazer para conseguir lograr isso no objetivo delas. E isso também serve para concurso militar. Se você não entender como você passa em concurso militar, você não vai passar. Então, primeiro vamos entender o que é dinâmica, tá? É um estudo da ação das forças, né? É um ramo da física que estuda a ação das forças no movimento de um corpo e seus efeitos, além de determinar as suas causas, tá? Então, o que acontece? Sempre que você tiver aquela questãozinha aqui, ó, vamos lá. Vamos começar já a desenhar aqui, que eu gosto de desenho, pô. Brinks. Cara, sempre que você bate o olho na tua prova, tem aquela famosa... Cara, a figura mais clássica da dinâmica é essa aqui. Ó, é o bloquinho aqui, é um bloquinho menor, né? Aí tem aqui o chão, aí vem aqui uma força, ó. Pô, viu questão aqui, ó, Mzão, Mzinho. Cara, essa questão aqui é a questão clássica, típica da dinâmica. E aqui você consegue trabalhar vários conceitos, beleza? Então, sempre que a questão, ela tá te dando algum dado sobre essa força aqui, ou ela tá pedindo essa força aqui, você já sabe que você vai estar trabalhando uma questão de dinâmica. E outra coisa muito importante, tá? Que as questões de dinâmica, elas vão estar sempre envolvendo o quê? Elas vão estar sempre envolvendo o movimento. Aqui, ó. No movimento de um corpo. Tá? Então aqui a gente sempre vai ter alguma coisa relativa à velocidade. Beleza? Então, coisas que você tem que se atentar sempre que você bater o olho numa questão de dinâmica, seja ela assim, ou seja, por exemplo, um plano inclinado, que você vai ter aqui o bloquinho, né? Seja isso, qualquer questão dessa, tá? Você sempre tem que bater o olho aí nessas paradas. Você tem que prestar atenção na velocidade, você tem que prestar atenção nas forças que estão atuando, em quais dados eles te deram, mas sempre olhando o quê? Força e olhando a velocidade. Vai fazer a questão? Sempre olha. O que ele está me dando de dados sobre a força? O que ele está me dando de dados sobre a velocidade? Porque a gente está estudando a força no movimento. Seja a causa, seja a consequência e por aí vai, beleza? Então aqui a gente já entendeu basicamente o que é dinâmica e o que as questões dinâmicas estão querendo da gente, beleza? Agora, para a gente começar a estudar a dinâmica de fato, a gente tem que entender alguns conceitos da mecânica e aí a gente estuda as 3 leis de Newton. E aqui eu vou meter a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, beleza? E cara, a palavra-chave dessa lei é permanecer. Então, ó, sempre que falarem de primeira lei de Newton, você vai lembrar dessa palavrinha aqui. Você vai prometer para mim. Você vai lembrar dessa lei aqui, ó. Dessa palavrinha. Permanecer. Beleza? É a palavra-chave. Acabou. Não tem outra. Essa aqui é o que você tem que lembrar. Primeira lei de Newton, inércia, permanecer. Permanecer o que, Gustavo? Agora você vai entender, tá? A primeira lei de Newton ela diz resumidamente o seguinte: todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio, vou ter aqui entre parênteses, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado, devido à ação de força sobre ele. Então o que quer dizer isso aqui, cara? Quer dizer que um corpo, ele vai estar sempre aqui de boa, tá? Então ou ele vai estar aqui paradinho, beleza? Vai estar aqui paradinho, pá, na dele, ou ele vai estar aqui em movimento, beleza? Com uma certa velocidade, só que essa velocidade já vai ser constante. Aí esse aqui é o famoso MRU. Beleza? Então, ou ele vai estar de paradinho, quietinho na dele, ou ele vai estar ali com uma certa velocidade se movendo. Aí, então quer dizer que um corpo em movimento está em repouso? Sim, ele pode estar em repouso. Na verdade, não em repouso, em equilíbrio. Beleza? Vocês vão entender daqui a pouco qual que é a diferença entre repouso e equilíbrio. Então, um erro que é muito comum dos alunos, candidatos,
pensarem é que ele vê, né, aqui um corpo em movimento e ele acha que esse corpo tem uma atuação de força. Então ele já vê aqui, tá aqui caindo no plano inclinado, né, tal. Claro, o plano inclinado aqui a gente vai ter que neutralizar, mas enfim. Vamos nesse exemplo que ele é mais simples, tá? Então aqui você vê esse bloquinho, ele vai estar aqui em movimento, tal, não sei o quê. Você vai pensar, caralho, tem uma força atuando sobre ele. Porque se não tiver uma força, não tem como estar em movimento. E isso é mentira. Tá? Isso não é uma verdade. Que um corpo ele pode sim estar se movendo e ele está em equilíbrio. Tá? E aqui é uma palavra muito importante, o equilíbrio. Né? Até porque você vai perceber que quando você faz as questões, sempre aparece essa palavra equilíbrio. Sempre aparece lá, o corpo está em equilíbrio, equilíbrio estático, esse tipo de coisa. Tá? Então vamos lá. Lei da inércia é o quê? É a capacidade de um corpo permanecer, lembra do permanecer, em equilíbrio. É isso, é simples, é simples. Qual a primeira lei de Newton? É a capacidade que um corpo tem de permanecer em equilíbrio. Ou seja, permanecer no estado que ele está. Agora, quando ele sai do estado? Aí que está a chave aqui, ó. Quando que ele vai sair do estado de equilíbrio? Quando? É justamente quando tem a ação de forças sobre ele. Então, teve ação de força no corpo, aí já não está mais equilíbrio. É por isso que você vai ter que analisar. Quando você faz as questões dinâmicas, o que acontece? Você analisa ali as forças, né? Então, geralmente você vai vir aqui, já vou dar um spoiler, né? Você tem aqui o corpo, você vai botar o par de eixos padrão aqui, né? Os eixos do movimento. E você vai analisar aqui na vertical e você vai analisar na horizontal como que estão as forças. As forças estão equilibradas? Se a força estiver equilibrada, certo? Ou seja, se as forças de um lado são iguais às forças de outro, as forças de cima são iguais às forças de baixo, então uma vai anular a outra. Então, se anular, ele não vai ter forças de fato atuando na prática. Então, ele vai estar em equilíbrio. Beleza? Ele pode estar em equilíbrio, tanto se movendo com uma velocidade constante, ou ele pode estar em equilíbrio simplesmente parado. É isso que você tem que ter essa ideia, beleza? Qual que é a chave então, rapaziada? Vamos lá, vamos capitular. A gente está estudando aqui como que a força vai interferir no movimento. O estudo do movimento propriamente dito, velocidade, distância e tal, é a cinemática, que é outro assunto da física. A dinâmica não, a gente está tentando entender como que uma força pode aqui interferir no movimento de um corpo, tá? Então o corpo ele pode não estar se movendo, vai estar em equilíbrio, beleza? No caso ele vai estar em repouso, tá? Ou ele pode sim estar se movendo em equilíbrio, então ele vai estar em MRU, beleza? Lá, movimento retilíneo uniforme. Então, rapaziada, vamos lá. O que é o equilíbrio aqui, rapaziada? Vamos lá. Primeira lei da inércia, recapitulando, é o quê? É a capacidade de um corpo permanecer em equilíbrio. Simples. O que é o equilíbrio? É um estado que não ocorre mudanças. Por quê? O que vai fazer ter a mudança, rapaziada? O que eu falei aqui é a força. Então a força faz com que tenha mudanças. Então, se não tem força atuando, ou se as forças estão sendo neutralizadas, então quer dizer que eu tenho uma força vindo para cá. Eu tenho uma força aqui de baixo para cima. Tem essa força aqui para a direita. Tem essa força aqui para a esquerda. Se elas são neutralizadas, né? Ou seja, essa força de cima é igual a de baixo, então neutralizou. A da esquerda é igual a da direita, então neutralizou. Ele está em equilíbrio, irmão. Acabou. Então, sim, tem forças atuando, mas as forças estão se cancelando, então ele está em equilíbrio, beleza? Então, rapaziada, eu fiz um esquema aqui para vocês já entenderem o que é o equilíbrio. Vamos lá. O equilíbrio, ele nada mais é o quê? Que a velocidade do corpo está constante. Então, se a velocidade está constante, o corpo ele está em equilíbrio, ok? Então, sempre olhem isso. Rapaziada, bateu o olho na questão, tá escrito, não, que tá descendo aqui o plano inclinado com velocidade constante. Irmão, tá em equilíbrio, acabou. Então você já sabe que se tiver força ali, elas vão ter que estar iguais. Então se ele pedir você achar uma força, alguma coisa, já sabe que você pode igualar as forças e tudo mais, porque elas estão sendo neutralizadas, então, e por isso a velocidade é constante, beleza? Então, cara, o equilíbrio é isso. Equilíbrio, velocidade constante. Equilíbrio, velocidade constante. Então, quais são as condições do equilíbrio? Ou o corpo ele vai estar aqui em repouso permanente, tudo bem? Ou ele vai estar aqui em repouso permanente, ou ele vai estar em MRU. Gustavo, qual a diferença dele estar em MRU ou em repouso permanente? É simples. No repouso permanente, a velocidade é igual a zero. Então, se a velocidade é zero, beleza. Equilíbrio, legal. Agora, se a velocidade é diferente aqui do vetor nulo, aqui eu fiz questão de deixar em vetor, porque é o seguinte, vamos lá. Se você já estudou MCU, beleza? Aqui, vamos supor que eu tenho aqui uma trajetória circular, né? E aqui eu tenho, uma bolinha que vai estar se movendo para cá, na direção aqui, nesse sentido aqui, beleza? Então uma hora ela vai estar aqui, outra hora essa bolinha vai estar aqui, outra hora ela vai estar aqui, outra hora ela vai estar aqui, e depois ela vai dar a volta completa. Tá, ela aqui está descrevendo um MCU, movimento circular uniforme, né? Será que essa bolinha ela está em equilíbrio? Vou deixar pausa aí e pensa, mas aqui eu já vou dar a resposta. Não, ela não está em equilíbrio. Por quê? Por mais que essa velocidade V aqui dela seja constante, a velocidade linear dela seja constante, você percebe o seguinte, aqui vamos supor que seja uma velocidade constante igual a, 10 metros por segundo, só para exemplificar. Beleza? Aqui ela vai continuar também, né?
com a velocidade de 10 metros por segundo. Ué, Gustavo. Tanto lá em cima, né, aqui, quanto aqui na lateral, a velocidade está 10 metros por segundo, pô. Então, porra, é constante, tal, não sei o quê. Só que, rapaziada, o que acontece? Vamos até puxar pra cá. O que acontece é o seguinte. Quem é um pouco mais sábio físico já sacou. Que a velocidade é o quê, rapaziada? Vamos fazer uma revisão aqui. Velocidade é um vetor. É um vetor. E o que todo vetor tem? 3 coisinhas. Todo vetor tem módulo, que é o valor, 10 metros por segundo. Então, vou botar aqui, 10 metros por segundo. Direção e sentido, pô. Ou seja, quando eu estou num MCU, ora, a bolinha vai estar aqui em cima. Então, ó, o vetor dela está aqui, ó. Ó a direção do vetor. Está aqui no horizontal, ó. Está sob essa semi-reta aqui. Agora, quando ela está aqui, ó. Olha a direção do vetor. Está nessa reta aqui. Então, você percebe que essas retas aqui, ó, elas não são paralelas, tá? Então, por conta disso, você percebe que houve uma variação no quê? Na direção. Se variou a direção, a velocidade variou. Se variou a velocidade, então, o que você acha? Velocidade mudou. Variou a velocidade mudou. E se a velocidade mudou, não está em equilíbrio. Beleza? Porque se há mudança na velocidade, quer dizer que a velocidade não é constante. Então, não está em equilíbrio. Beleza? Resumidamente, MCU não está em equilíbrio porque a mudança na velocidade se dá na direção do vetor, não no valor. Então lembre-se, rapaziada, ó, a velocidade não é um númerozinho mágico, tá? A velocidade é um vetor. E o vetor é um ente geométrico que possui módulo, direção e sentido. Tudo bem? Então até aí, já entendemos então que a primeira lei de Newton é a capacidade de um corpo permanecer ali num estado qualquer, né, já que o equilíbrio é você permanecer num determinado estado, e esse estado é um estado de velocidade constante. Então, leu na sua provinha, corpo está em equilíbrio, velocidade constante, já sabe que são basicamente as mesmas coisas. Então você tem que suspeitar e você tem que analisar se aquele corpo lá da questão, ele está em repouso permanente, que a velocidade vai ser igual a zero, ou se ele está em MRU. Gustavo, só que eu sempre pensei que repouso e equilíbrio é a mesma coisa, né? Qual que é a grande diferença entre repouso e equilíbrio? Enquanto equilíbrio, a gente está lidando diretamente com isso aqui, velocidade constante. No repouso, a gente está lidando com outra coisa, que eu fiz um esqueminha aqui já embaixo para a gente facilitar para a gente, né? No repouso, a velocidade é igual a zero. Equilíbrio, velocidade é constante. No repouso, não necessariamente constante, só que ela é igual a zero. Aí, quais são os tipos de repouso, rapaziada? Já pra gente também recapitular aqui, que isso aí a gente vai estudar mais em cinemática, só que é importante vocês saberem agora, porque é um fundamento da mecânica. Quando que um corpo está em repouso? Tá? E qual é o tipo de repouso? Ele pode estar em repouso permanente, tá? Que nesse caso a velocidade é zero e a força atuando é zero. Então, se ele está em repouso permanente, o que você lembra? Está em equilíbrio. Então, porque a força é zero, beleza? Então, é aquele corpinho que vai estar aqui parado, rapaziada. Ó, o corpinho está aqui paradinho com a sua massinha. Não tem força atuando sobre ele, ele tá paradinho, gostosinho, pá, velocidade igual a zero. Tranquilão, tá só existindo. Tá em repouso permanente, tá parado. Aí sim, para eu botar ele em movimento, eu vou ter que aplicar uma força. Por quê? Se ele está em repouso permanente, em equilíbrio, ele está com velocidade igual a zero. Se eu quero que ele se mova, eu quero que ele tenha alguma velocidade. Faz sentido isso? Beleza. Agora, se a velocidade dele é igual a zero e eu quero que ele tenha alguma velocidade, vocês entendem que, eu vou ter que ali fazer uma variação na velocidade dele? E vocês entendem que quando eu tenho uma variação na velocidade, ele sai do equilíbrio? E vocês lembram que quando que um corpo sai do equilíbrio, quando que ele perde essa inércia? Quando há a atuação de uma força. Então eu vou precisar aplicar uma força nesse corpinho aqui para que ele consiga se mover, tudo bem? Então é basicamente isso. Agora a gente também tem um repouso momentâneo, rapaziada, que é quando a velocidade sim é igual a zero, só que a força é diferente de zero. Consequentemente, né, a aceleração também vai ser diferente de zero, beleza? Quando que isso acontece? Tá? Um exemplo muito prático disso é o pêndulo. Imagina, eu tenho aqui um pêndulo simples, né, tá aqui. Quando ele vem para cá, quando o pêndulo ele vem para cá, aqui, ele vai ter essa trajetória aqui, né? São as posições que ele pode estar. Quando ele vem para cá, né, vamos lá, o pêndulo ele tá aqui. Ele vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando ele chega no extremo, ele para. Se o corpo parou, a velocidade é igual a zero. Só que ele não está em equilíbrio, tá? Ele está em repouso. Mas ele não está em repouso permanente, está em repouso momentâneo. Por quê? Ele só parou para mudar o sentido, tá? Então, o vetor está vindo para cá, né? Tá vindo para cá, o pêndulo está vindo para lá, tal, não sei o que, beleza. Quando ele chegar aqui, ele vai ter que voltar, certo? Ele vai ter que voltar, vai ter que ir, voltar, ir, voltar. Para ele voltar, né? Ele vai ter que mudar o sentido da velocidade. Porque, outra observação aqui, vamos relembrar.
né? Vamos botar aqui, observação. A velocidade, ela tem o mesmo sentido do movimento. Então, a velocidade tem o mesmo sentido do movimento, beleza? Anota isso aí em algum lugar, beleza? Então, se um corpo está se movendo para a direita, a velocidade vai estar para a direita, o vetor velocidade. Se ele está se movendo para a esquerda, o vetor velocidade vai estar para a esquerda. Tudo bem? Essa é a principal coisa que você tem que se atentar também no estudo da dinâmica e da cinemática, tá? Então, o corpinho ele vai estar vindo aqui para a direita, tal, beleza? Então, a velocidade vai estar para a direita, beleza? Só que vai chegar um momento que ele vai ter que inverter essa velocidade para ele poder voltar. Porque se ele vai voltar para a esquerda, a velocidade vai ter que estar para a esquerda, tá? E para ele voltar, eu preciso que aqui já tenha uma força também para a esquerda. Então aqui eu vou ter uma força para a esquerda, consequentemente uma aceleração para a esquerda. Só que nesse ponto aqui, que é o ponto que ele para inverter o sentido, a velocidade é zero. Por quê? Ele vem aqui, ó, com uma velocidade, aí diminui, parou, inverte sentido. Então em todo esse trecho aqui, eu tenho essa força atuando no sentido contrário do movimento, que está freando ele, beleza? Até que ele para, velocidade igual a zero. Velocidade igual a zero é o quê? Repousa. Tudo bem? Velocidade igual a zero, repousa. Só que é um repouso permanente ou momentâneo? Momentâneo, porque ele estava em movimento, ele só parou para inverter o sentido. Então, a grande chave do repouso momentâneo é que ele para inverter o sentido. É sempre que você tem uma parada ali do objeto para inverter o sentido do movimento. A mesma coisa se aplica também no quê, ó? Simples, ó. Lançamento, ó. Você tem aqui uma bolinha que vai ser lançada, ela vai descrever essa trajetória aqui, ó. Né? Ela vem subindo, parou aqui, desce. Acabou. Beleza? Então, uma hora a velocidade está para cima, na outra hora a velocidade vai estar para baixo. Safo? Então, o repouso é isso, beleza? Que é diferente do equilíbrio. Então, para a gente arrematar aqui, qual que é o objetivo da força, então? No final das contas, né? A gente está fazendo um estudo da dinâmica, que é um estudo da força no movimento. A gente já entendeu a primeira lei de Newton, que é muito importante para a gente ter uma base ali da mecânica como um todo, e é uma lei que ajuda muito você a entender também a cinemática, caso você ainda não tenha estudado. Então, a gente já estudou aí basicamente alguns conceitos muito importantes, mas e a força mesmo? O que é força? Para que ela serve? Tudo mais. Bom, numa próxima aula eu vou falar um pouco sobre a segunda lei de Newton, que é o que a gente vai falar mais sobre as forças, os tipos de força e tudo mais. Mas o que você tem que sair dessa aula aqui também sabendo sobre força, para que ela seja efetiva e para você já conseguir entender boa parte das questões de mecânica, é que a força tem um único objetivo, um único papel, que é variar a velocidade, tá? Então, a força, ela varia a velocidade. É o papel da força. Então, se a velocidade está variando, que no caso a gente tem, por exemplo, um MRUV, a gente tem um MCU, né? Porque no MRUV varia geralmente o quê? O módulo. No MCU varia o quê? Direção, como a gente comentou, né? Lançamento, né? Lançamentos oblíquo, vertical. Varia o quê? O sentido. A direção também, mas principalmente o sentido, né? Então você percebe que as três componentes de um vetor estão sendo variadas, né? Caracterizando diferentes movimentos, certo? Então a força é o que faz isso. Entende? A força tem esse papel de variar a velocidade. Porque se não tivesse força, se a gente pega assim, não, vamos excluir a força. Acabou. Não tem mais força, a gente não gosta dela, acabou. Então todo mundo ou vai ficar parado para sempre, ou todo mundo vai ficar se movendo para sempre com uma velocidade só. Entendeu? Então o cara que tá se movendo não ia conseguir parar nunca, e o cara que tá parado não ia conseguir se mover nunca, entendeu? Essa é a grande questão que você tem que entender. Porque se não tiver força, ou o corpo ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, com uma velocidade constante, que não muda módulo, nem direção, nem sentido, ou ele vai estar paradão, beleza? Com tudo igual a zero, ou seja, no repouso permanente. Então a força é a grandeza física, vamos dizer assim, né, que vai variar a velocidade. O papel da força é variar a velocidade. Então se você tem uma força atuando num corpo, saiba que a velocidade desse corpo ele vai estar variando, seja em módulo, seja em direção, ou seja em sentido. Então já olha as questões que vocês forem fazer de dinâmica, já com esse olhar mais malicioso. E tem força? Então a velocidade tem que estar variando. Pô, a velocidade não está variando? Então a força tem que estar sendo anulada. Beleza? Começa a pegar esses conceitos que eu botei aqui pra vocês e já olha com mais maldade, tudo bem? Então isso aqui vai ser muito importante, tá? E a aceleração? Bom, já vou tratar disso melhor no próximo vídeo, na próxima aula, mas já dando spoiler aqui, a aceleração, ela é basicamente o quê? A taxa de variação da velocidade, ou seja, a força varia a velocidade, mas qual que é aí essa taxa de variação da velocidade? Ou seja, quanto que ela varia, né? Ou seja, varia quanto em quanto tempo, tal. Isso aí é aceleração. É uma medida que mostra o quanto está variando a velocidade. Assim como a velocidade é uma medida que mostra quanto está variando, né, a distância, o espaço no tempo, beleza? Por isso que
a gente tem aquela formulazinha, né, que V é igual a ΔS, que é o espaço, sobre ΔT, que é o tempo. Assim como a aceleração é o ΔV sobre o ΔT. Variação da velocidade no tempo, beleza? Então, rapaziada, espero que você tenha entendido aqui, beleza? Detalhes muito importantes, muito simples, mas que a maioria das pessoas não sabem, não dominam, e é por isso que, cara, por não saber isso aqui, cara, essa aqui certamente é uma das aulas mais importantes de mecânica e de física, porque por as pessoas não saber o que é um equilíbrio, o que é repouso, não saber o que é o papel da força, o objetivo da força, elas não conseguem evoluir e progredir, inclusive nas questões da física, não só na parte conceitual, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham saído daqui entendendo a matéria, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, e eu vou dar continuidade aí nessas aulas para ajudar vocês a terem aulas que não vão ser tão longas, mas que vão ser bem direto ao ponto do que você precisa entender para conseguir resolver as questões e evoluir na física, tudo bem? Então, tamo junto e até a próxima aula.